Saudações a todos e a todas. Nós, estudantes da UFPA, iremos falar a respeito de uma das formas de divisão celular em eucariontes, conhecida como meiose. A meiose é um processo de divisão celular que consiste na formação de gametas e pode ser dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose ocorre quando a célula entra em fase de reprodução, sendo o processo essencial para a formação de gametas, esporos e nas divisões do zigoto. Antes da célula se dividir, ela precisa passar por uma fase de preparação, para assim poder ocorrer a divisão celular, e esta fase é denominada de intérfase. A intérfase é dividida em três etapas, G1, S e G2. Ocorrendo antes da divisão celular, a intérfase é o espaço de tempo em que a célula não está se dividindo. Trata-se do maior estágio no ciclo celular, que é formado pelo surgimento da célula, preparação para a divisão e a divisão. A letra S é usada para simbolizar a palavra síntese, ou seja, a fase de intensa síntese de DNA. Já G1 e G2 fazem referência à palavra gap, que significa intervalo, ou seja, os períodos G1 e G2 indicam o antes e depois da produção do DNA. Na fase G1, que se inicia após a citocinese de uma divisão anterior, a célula começa a aumentar de tamanho e a duplicar os componentes dispostos no citoplasma. Em G1, também são produzidas moléculas de RNA que atuarão na síntese de proteínas. Na fase S, inicia-se a duplicação do material genético da célula, e a fase G2 é onde inicia-se a condensação da cromatina para que a célula possa progredir para a divisão celular. A meiose 1 inicia-se logo após a célula passar pela intérfase. Ela é uma etapa reducional, que é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Iremos tratar de todas separadamente, começando pela prófase 1. Na prófase 1, ocorre a formação dos centrosomos. Os cromossomos começam a se condensar, a carioteca e o nucleolo desaparecem, e os centríolos migram para os polos opostos da célula. Esta primeira fase, ou seja, a prófase 1, ainda pode ser dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Cada cromossomo é formado por 2 cromátides. No leptóteno, pode-se notar a presença de pequenas condensações, chamados de cromômeros. Ou seja, o leptóteno é caracterizado pela condensação dos cromossomos nestes pontos específicos. Na etapa conhecida como zigóteno, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, denominado de sinapse, a qual se completa no paquíteno. Esta etapa é onde cada cromossomo se move em direção ao seu par. É na etapa conhecida como paquíteno que acontece o processo de crossing over, que é a troca de material genético entre os cromossomos, o que colabora para o aumento da variabilidade genética. Cada par de cromossomos homólogos possui 4 cromátides, constituindo uma bivalente ou tétrade, formada por cromátides irmãs, que são as que se originam de um mesmo cromossomo, e as cromátides homólogas, que no caso são as que se originam de cromossomos homólogos. Essas podem sofrer ruptura na mesma altura, e os 2 pedaços podem trocar de lugar, realizando uma permutação, ou, anteriormente falada, crossing over. Como os cromossomos são portadores de genes, ocorre uma recombinação gênica. A fase diplóteno
é onde os cromossomos iniciam a separação, ou seja, os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação, ou crossing over. Tais regiões constituem o que conhecemos como quiasmas. E a última etapa, que é a diacinese, ocorre a desintegração da membrana nuclear e os cromossomos homólogos espalham-se pelo citoplasma. Nesta etapa, continua ocorrendo a condensação e a separação dos cromossomos homólogos. Com isso, os quiasmas vão escorregando para as pontas das cromátides, processo denominado terminação dos quiasmas. À medida que as fases evoluem, o nucleolo e a carioteca desaparecem. A segunda fase da meiose 1, ou seja, a metáfase 1, é a fase em que os cromossomos estão no seu maior nível de condensação. Ocorre então o pareamento dos cromossomos homólogos, onde eles se prendem ao fuso acromático e se alinham na região equatorial da célula. Além de tal organização dos cromossomos homólogos no plano equatorial da célula, os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam a fibras que emergem dos centríolos. Tais centríolos opostos, um em cada polo da célula. Assim, cada componente do par será puxado em direções opostas. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos já pareados na placa equatorial da célula são puxados pelas fibras do fuso. Tal fato ocorre pela contração e relaxamento destas fibras, devido ao acréscimo e retirada da proteína miosina das mesmas, até ocorrer a separação desses cromossomos que vão ser direcionados até os polos da célula. Além disso, é necessário ressaltar que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. Além disso, as proteínas coesinas são degradadas e os quiasmas desaparecem. Na telófase 1, ocorre a formação da carioteca e do nucleolo novamente. O fuso acromático se desfaz, os cromossomos se descondensam e é onde ocorre a citocinese, que é a separação das duas células recém-formadas. No final da meiose 1, há duas células com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Por isso, essa etapa é dita como reducional. Após a meiose 1, há um intervalo denominado intercinese, que serve como fase de reorganização e preparação para a meiose 2. O tempo de duração desse intervalo é variável, mas pode oscilar entre alguns minutos e até mais de 1 hora. E isso encerra o processo de meiose 1. Adiante temos a meiose 2, que é considerada muito semelhante com a mitose, sendo considerada uma divisão equacional, pois o número de cromossomos permanece igual. Ela é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na primeira fase, a prófase 2, a membrana nuclear e o nucleolo das duas células filhas se desintegram. Os fusos mitóticos começam novamente a aparecer para formar um fuso acromático, e os cromossomos se condensam, ocorrendo a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Ou seja, é na prófase 2 que ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e a carioteca voltam a desaparecer. Posteriormente, na metáfase 2, os cromossomos atingem seu maior grau de condensação, se prendendo às fibras do fuso pelos centrômeros e alinham-se no plano equatorial da célula. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs,
que a partir desse momento tornam-se cromossomos individuais. Em seguida, as fibras cromossômicas se encurtam, puxando estes cromossomos para os polos opostos da célula. Durante a separação dos pares cromossômicos e das cromátides irmãs na anáfase 1 e 2, respectivamente, podem ocorrer falhas que resultam em alterações numéricas nos cromossomos, o que pode gerar síndromes, como a síndrome de Down, que surge da não disjunção meiótica do cromossomo 21, causando um excesso de material cromossômico. Finalmente, na telófase 2, ocorre a reorganização celular, onde há o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. As cromátides irmãs são separadas, os cromossomos começam a se descondensar e o fuso acromático se desfaz. Paralelo a esses eventos, ocorre a citocinese, que é a separação do citoplasma entre as células filhas. Ao final desse processo, há como resultado 4 células filhas haploides, como dito anteriormente. Vimos que, diferente da mitose, a meiose reduz pela metade o número de cromossomos nas células filhas, e ela ocorre somente em células germinativas e esporos. Agradecemos a atenção de todos e todas e um bom dia.